Olá, turminha, que bom que nós podemos de novo estarmos interagindo. Sei que não é da forma como nós gostaríamos, de estar na escola, de estar presencialmente convivendo, como nós tínhamos o costume. Sei que isso é uma realidade passageira e acredito em vocês, tão logo essas coisas passem, nós voltaremos à nossa normalidade, estaremos de novo juntos aqui na escola. Mas por hora nós vamos falando por aqui, vamos dando sequência ao nosso conteúdo através desse meio interativo. Então eu gostaria hoje de começar falando para vocês sobre a tradição oral e a tradição escrita. Esse conteúdo é importante para que nós possamos entender como que as religiões elas vão consolidando as suas maneiras de entender a vida, de pensar sobre Deus, de pensar sobre as relações que existem entre as pessoas e muito especialmente como que as religiões elas desenvolvem as suas liturgias, os seus rituais. Então, para começo de conversa, nós vamos procurar entender o que significa a palavra tradição. Quando nós falamos assim, isso é uma coisa tradicional, nós estamos falando sobre algo que ao longo do tempo foi se repetindo, que ao longo do tempo foi se consolidando. Nós vamos vendo uma experiência, um ritual, um evento se tornar tradicional, quando ao longo do tempo ele vai se repetindo várias e várias vezes. Quando a gente fala assim, esse jogo é um jogo tradicional, nós estamos falando sobre um jogo, uma partida de futebol, um jogo qualquer, que ao longo do tempo ele foi se repetindo várias e várias vezes. Quando nós falamos que essa festa da nossa cidade é uma festa tradicional, nós estamos dizendo que aquela festa, a Expo Montes, a festa dos catopês na nossa cidade, as festas de agosto, nós estamos dizendo que ao longo de muitos anos, regularmente, essas festas se repetiram, elas foram ganhando forma, foram ganhando novas maneiras das pessoas interagirem com essas festas, e elas se tornaram então um evento tradicional da nossa cidade. Quando a gente fala disso no ambiente religioso, nós estamos falando de uma crença, de uma maneira de perceber a vida e entender Deus, que foi ao longo do tempo se perpetuando. As pessoas foram entendendo, aceitando, crendo e consolidando, criando formas para que aquela religião ela se professasse na vida das pessoas, né? Que as pessoas elas manifestasse a sua maneira de crer e entender a vida a partir daquela religião. Então a palavra tradição ela remete para nós a comunicação oral dos fatos vividos por uma determinada comunidade, de lendas que aquela comunidade desenvolveu para reforçar as suas crenças, das formas como aquela comunidade se interagia com essas crenças através dos seus rituais, dos seus costumes, através das suas formas de expressão da sua religiosidade. Então, isso vai sendo passado de geração após geração, e por isso que a gente vê que rituais que aconteciam lá 100, 200 anos atrás ainda acontecem hoje. Porque o pai transmitiu esse conhecimento para o filho, e o filho transmitiu para o seu filho, e assim sucessivamente. Esta é a forma como a tradição ela acontece na nossa realidade, na nossa sociedade. E também acontece nas diferentes religiões. Em todas as religiões tem a sua maneira de desenvolver a sua tradição. Seja a religião mais antiga até a religião mais nova, que ainda está fazendo acontecer a sua tradição ao longo do tempo. Os primeiros registros que nós temos dessa comunicação, dessa forma de tradição sendo transmitida, ela está registrada nas pinturas rupestres. Nós encontramos elas naquelas pinturas que estão nas cavernas e que foram registradas, deixadas lá pelos nossos ancestrais, os primeiros humanos que viveram ainda num tempo quando não havia escrita e eles pudessem registrar de uma forma melhor para nós o seu conhecimento. Então eles registraram lá nas cavernas, nessas pinturas que nós chamamos de rupestres, através de desenhos, através de formas, algumas vivências deles do seu cotidiano. Se eles iam à caça e encontravam lá um animal que eles pudessem comer e usar, né, na sua comunidade, eles registravam isso. Eles tinham lá em alguns lugares um sistema de cronometrar o tempo, registrar os dias, os meses, ainda muito
arcaico, ainda muito antigo, ainda simplório, mas tinham. E tinham também formas de registrar outros eventos, os seus rituais, as suas danças. Isso a gente encontra com muita riqueza nessas pinturas rupestres. E elas são a primeira forma como essas comunidades antigas encontraram de deixar um registro para gerações futuras. Mas além dessas pinturas, essas comunidades primitivas, elas tinham uma forma de transmitir o seu conhecimento, que nós chamamos hoje de tradição oral, que é aquele conhecimento transmitido de pai para filho, através da oralidade. O que é a oralidade? A oralidade é a transmissão contada através de histórias, através de uma música, através de uma lenda, através de uma experiência de vida, de uma geração para outra. Até hoje nós fazemos isso. Quando, por exemplo, a mãe senta com a filha e vai ensinar a filha a fazer uma receita de família. Ela está transmitindo oralmente aquele conhecimento para a filha. Ou o pai vai ensinar um filho um ofício, que é de família, é de geração após geração. Isso é uma tradição oral sendo transmitida. E isso também acontece na religião. Então hoje, por exemplo, nós vemos nas diferentes religiões que existe uma tradição oral sendo transmitida. O líder religioso, ele transmite oralmente, ele fala, ele comunica, ele explica, ele mostra para as pessoas como que é a percepção daquela religião, a maneira como aquela religião crê e entende o fenômeno religioso, a existência de Deus e a relação que deve existir entre as pessoas. Por isso que a oralidade ela é muito importante para esse conhecimento nosso, conhecimento religioso, porque é a oralidade que vai nos mostrar que todas as comunidades, todas as tradições religiosas, elas se valem de um conhecimento que é transmitido de geração após geração, e esse conhecimento oral, ele é perpetuado ao longo do tempo. Então, a tradição oral é isso, é aquele conhecimento que é transmitido de geração após geração por meio da oralidade. É o líder religioso, é aquela pessoa que está à frente da religião, ensinando para os mais novos as maneiras como aquela religião percebe, entende a existência de Deus, a vida, a morte, como que ela entende a dimensão dos fenômenos da natureza. Isso tudo nós encontramos em todas as confissões religiosas e todas elas se valem dessa tradição oral. E só que a tradição oral, por si só, ela pode ser mudada ao longo do tempo. À medida que o tempo vai passando, as gerações podem ir interpretando de formas diferentes aquele conhecimento antigo e fazendo com que esse conhecimento ganhe novas maneiras de interagir com Deus, de interagir com o mundo. Ou seja, uma geração pode ensinar o conhecimento para outra geração mais nova, e essa geração mais nova entender, por conta dos fenômenos do seu tempo, da realidade que existe naquele momento, de forma diferente, transmitir também isso de forma diferente para a geração seguinte. Para evitar essas questões, um outro fenômeno importante aconteceu na história. Na verdade, é o momento em que a história começa a acontecer, que é a invenção da escrita. Então, a escrita, ela veio para a história como uma ferramenta importantíssima do registro histórico dos fenômenos do desenvolvimento das próprias sociedades humanas. E na religião não foi diferente. A invenção da escrita permitiu que a tradição religiosa ela pudesse se perpetuar ao longo do tempo com mais fidelidade. Por quê? Porque uma tradição escrita, ela é registrada e esse registro ele vai passando de geração após geração e as mudanças em relação a ele são muito pequenas, porque aquilo que está escrito passa a ter o peso de ser sagrado, passa a ter o peso de ser algo inspirado por Deus e, portanto, as pessoas não podem questionar. Então, a tradição escrita, ela serviu muito para as religiões, principalmente as religiões monoteístas, para que elas pudessem, ao longo do tempo, permanecer com a sua percepção original. Então, vejam só, a tradição escrita, ela está presente em todas as culturas, assim como também a tradição oral. É claro que em algumas culturas mais antigas, algumas culturas ainda mais simples, por exemplo, como algumas culturas indígenas, a gente vê muito pouco dessa tradição escrita. Talvez a gente vê ela ainda de forma muito incipiente, mas
a tradição escrita ela é um mecanismo importante, principalmente para as sociedades ocidentais, para a sociedade que se formou no Ocidente, a nossa, no caso, que a partir da escrita ela consolidou a sua forma de civilização e a sua forma de vida. É importante nós pensarmos também que, quanto a oralidade ela é prevalecente em uma determinada comunidade, quanto ela permanece naquela comunidade, ela vai se valer, ela vai usar a figura dos mitos para que ela possa explicar de forma mais lúdica, de forma mais didática para as gerações mais jovens, as suas percepções sobre as suas crenças. Então, quando uma comunidade cria um mito, e esse mito ao longo do tempo ele vai sendo transmitido, aquela história mitológica, aquele mito, ele serve para ilustrar como que aquela comunidade entende a existência de Deus, os fenômenos da natureza, como que ela entende a vida, a morte, como que ela entende as relações éticas que devem existir entre as pessoas. Por isso que os mitos que existem, eles não são apenas histórias inventadas ou não, elas são histórias contadas de geração após geração, e elas têm essa finalidade de explicar de forma mais simples, de forma mais lúdica para as pessoas, principalmente para os mais jovens, como que aquelas comunidades entendem, como que aquela religião entende esses fenômenos que eu tenho falado para vocês, a vida, a morte, a existência de Deus e outros tantos, que hoje nós conseguimos explicar por meios diferentes, através dessa tradição escrita, que está a nosso favor e que nos permite de forma mais ampla discutir algumas questões que estão presentes também nas nossas religiões. É importante ainda nós falarmos que o desenvolvimento da escrita ele se deu de forma muito progressiva. Não foi assim do dia para a noite, que começou e aconteceu e pronto. A escrita ela foi sendo formada ao longo do tempo. As primeiras formas de escrita que nós temos registro, elas são ainda de pelo menos 3.000, 3.500 anos antes de Cristo, e elas são as escritas cuneiformes. O que são essas escritas? Os povos sumérios escreviam, começaram a registrar suas formas de crença, suas percepções sobre a vida, suas experiências cotidianas. Eles queriam registrar isso e eles faziam através do molde de letras e de expressões inteiras em cunhas de barro, e eles moldavam essas cunhas, que eram uma peça de argila, faziam um molde e deixavam secar, e depois juntavam essas cunhas e elas tinham um sentido inteiro, de uma expressão, de uma frase, de um texto, de uma história. Isso é a escrita cuneiforme, a escrita em forma de cunha, por isso tem esse nome. E ao longo do tempo essa escrita cuneiforme foi desenvolvendo. Aí nós temos as escritas antigas lá do Egito, os hieroglifos egípcios, nós temos as escritas que foram dando lugar a esses escritos mais antigos, os escritos com alfabeto arábico, alfabeto romano, grego, enfim, nós chegamos até a nossa história hoje com uma diversidade de escrita muito grande. Mas a tradição escrita, que é aquela registrada nos textos, registrada nos livros, registrada no papel, no papiro, essas tradições escritas, elas têm um valor muito importante para as religiões, porque elas servem para mostrar para nós que um conhecimento tradicional religioso, lá de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, no caso do cristianismo, ele está presente ainda hoje, porque alguém lá na época de Jesus, ou alguns anos depois, escreveu o que ele viu, como ele entendeu aquela mensagem que foi transmitida, e aquele registro, ele passou a ser um registro não apenas histórico, mas ele passou a ser um registro sagrado, porque alguém que esteve com Jesus viu o que ele fez, por exemplo, e registrou, escreveu isso, e nós temos hoje os evangelhos que falam sobre esse assunto. Então, a tradição escrita é o registro escrito do conhecimento religioso, e esse registro escrito, ele tem para nós uma importância muito grande, porque é ele que possibilita
que a religião ela mantenha a sua tradição original. Porque se alguém, por exemplo, quiser inovar a tradição religiosa, fazer uma leitura, uma interpretação diferente da tradição religiosa, ela vai ter que se valer daqueles escritos e reinterpretá-los, o que é uma tarefa difícil. Então, as tradições religiosas, elas usam tanto a tradição oral quanto a tradição escrita para explicar a sua maneira de entender a vida, de entender Deus, de entender o transcendente. E a partir daí elas vão desenvolvendo as suas crenças e ao longo da história elas vão se estabelecendo. Isso nós vemos, essa utilização muito ampla da tradição oral e escrita, principalmente nas 3 grandes religiões monoteístas: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Ok, gente? Então, para terminar nossa primeira aula de ensino religioso, nós vamos fazer uma reflexão aqui sobre essa questão das tradições orais, da tradição escrita, e nós vamos perceber que essas 2 fontes de conhecimento, elas são essenciais para o desenvolvimento das crenças religiosas, principalmente daquelas crenças que nós chamamos de filosóficas, que são aquelas que pensam, refletem, criam uma reflexão, ficam pensando sobre as questões que envolvem a religião, os temas da religião, Deus, a vida, a morte e outros tantos. E essas religiões, elas usam conhecimento que elas têm escrito, os livros sagrados, os textos sagrados, que nós falaremos sobre ele na nossa próxima aula, e usam também da tradição oral, ou seja, como que as pessoas, os líderes religiosos, ao longo do tempo, as personalidades importantes daquela religião ao longo do tempo, como que elas entendiam o que está escrito lá no livro sagrado, ou nos livros sagrados. E isso é importante, porque para nós hoje, toda a reflexão sobre esse assunto, religião, ele vem dessas 2 fontes de conhecimento, da tradição oral e da tradição escrita. A tradição oral, ela explica de forma mais clara para as pessoas da sua religião como que determinados fenômenos vão acontecendo a partir do mito. E nós também falaremos sobre ele depois, com mais calma, sobre o que são esses mitos, como que eles são importantes para o desenvolvimento das religiões. E por fim, nós temos os textos sagrados, que são fruto do desenvolvimento da escrita ao longo do tempo e que serviu como uma luva para as religiões, para que elas pudessem permanecer de forma muito fidedigna à sua originalidade. Então, vamos pensar aqui para finalizar o cristianismo. O cristianismo começou há 2000 anos atrás. E o que permitiu o cristianismo manter a sua originalidade, os ensinos que Jesus transmitiu para as pessoas lá da Judéia, da Galileia, lá onde ele viveu, há 2000 anos atrás, e nós até hoje temos conhecimento e continuamos vivenciando esses ensinamentos, foi a tradição escrita. As pessoas registraram o que Jesus ensinou, o que ele fez, como ele gostaria que nós vivêssemos a vida, e a partir daí nós temos hoje as religiões, a religião, melhor dizendo, cristã, nas suas diferentes denominações, que usam dessa tradição escrita para transmitir também, junto com a sua percepção oral, a maneira como os líderes religiosos ensinam e transmitem isso, para que as pessoas possam ter uma experiência religiosa que seja positiva. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula e vou deixar para vocês lá no Google Classroom para vocês uma atividade relativa a esta aula e vou deixar também um texto relativo a esta aula. E antes que façam as perguntas de sempre, vamos lá. Primeiro, vocês devem assistir ao vídeo que é explicativo sobre esse texto, devem ler o texto, que é importante também para que vocês possam assimilar melhor esse conhecimento e depois responder essas questões do caderno. Se você conseguir imprimir o texto, você poderá colocar só as respostas, mas se você não tiver como imprimir, você copia as perguntas e as respostas que vão estar lá disponíveis para vocês no Classroom. Beleza? Valeu, pessoal, saúde e paz para todos e
Deus abençoe, que em breve a gente esteja junto. Valeu?